Bom dia, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba, Pai. Paizinho querido, amigos, amigas, irmãos e irmãs. A paz de Cristo, paz de Deus, graça e paz, a paz e a graça, a paz do Senhor. Amados, nós vamos falar sobre a oração em língua, a segunda parte. Eu quero hoje fazer uma quebra de paradigma. A pergunta é o seguinte: a oração em línguas é a única evidência do batismo com o Espírito Santo? Essa é a pergunta. E vou responder essa pergunta. Mas quero antes esclarecer que eu disse que não é bom, não é recomendável que o pastor ou o pregador, alguém sobe no púlpito e começa a orar em línguas. A Bíblia diz que a oração em línguas é para a própria edificação. É você e Deus, porque só Deus entende essa língua. O homem não entende, o adversário não entende. Então é para a sua própria edificação. E o apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 14, versículo 5, ele diz o seguinte: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizes, porque a profecia é maior do que a fala em língua, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que você só deve orar no púlpito, na vigília, em qualquer lugar, em público, só se houver alguém com o dom de traduzir essa língua para a linguagem comum. No mais, tudo deve ser feito em linguagem comum para que todos entendam. O que vale aqui é o entendimento da palavra. Qual que é a quebra de paradigma? É que dizem que se você não ora em línguas, então você não foi batizado pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo. E isso não é verdade. E muitos falavam disso, e eu não orava em línguas. Por que não orava? Porque certas pessoas como eu, quando você fala inglês, o seu cérebro traduz. Quando você fala português, o cérebro traduz para a língua que você está falando. Quando você fala em francês, o seu cérebro traduz. Quando você fala em latim, a língua morta, o cérebro traduz. Mas quando você ora em línguas, o cérebro não consegue traduzir. E ele boicota, ele bloqueia. Ele diz que você não ora, que você está imitando alguém, que você já ouviu orar e você está repetindo como se fosse um papagaio. Mas isso não é verdade. Por 3 vezes, eu orei e pedi: Senhor, eu já sou batizado ou não? Eu não oro em língua. Aí Deus mandava um profeta dizer assim: você foi batizado com o dom da ciência. Então eu já havia sido batizado. Até que participei de um evento chamado Projeto Rocha, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, perto de Belo Horizonte. E eu fui falar com o dirigente lá do evento, o pastor Ciro Otávio, que havia acabado de pregar sobre os dons do Espírito Santo. E aí, pergunto: pastor, era passado isso, isso e isso. Aí ele chamou a minha esposa e falou assim: ele ora em língua quando está dormindo? Ela falou: ora, ora. Então ele disse: então você já é batizado. Você só não ora consciente, acordado, porque o seu cérebro está te bloqueando, por causa disso que eu falei, que ele não consegue traduzir a oração em língua. A oração em língua é só você e Deus, só Deus entende essa linguagem. Ninguém mais entende. Agora, Deus dá o dom para alguém traduzir essa língua. Quando há alguém, então, traduzindo, aí você pode orar em público. Amém ou não amém, povo do Abba Pai? Que as bênçãos do Senhor corram atrás de você e te alcance
É a minha oração em o nome de Jesus. E a Igreja de Cristo aqui na Terra, em concordando, deve dizer amém e graças a Deus. Repita comigo, amém e graças a Deus.